Bom, eu quero dividir com você uma reflexão que quem falou ela pra gente foi o Tiago, foi o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago falou pra gente algo muito importante que a gente precisa definitivamente pensar. Ele falou assim, sejam, porém, praticantes da palavra e não somente ouvintes esquecidos. Coloquem em prática. Não ouçam e se sintam suficientes, se sintam saciados em terem ouvidos. Não se sinta saciado por ter escutado, mas entenda que você se torna alguém completo e saciado à medida que você pratica essa palavra. Então, não seja um ouvinte esquecido. Então a gente começa a achar que a força da Bíblia, que o poder da Bíblia, que o poder da palavra de Deus está no que está escrito. Quando na verdade a força, o poder do Evangelho está naquilo que é materializado, naquilo que é mostrado, naquilo que é visto. Então, como a gente tem costume de achar que o poder da Bíblia está nas suas palavras, é por isso que você vai ver, por exemplo, a gente deixando a Bíblia aberta no Salmo 91, em cima da estante, com as páginas amarelas, porque a gente imagina que o poder dela está nas suas palavras, nas suas páginas, nos seus capítulos, nos seus versículos. Então a gente vai deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, a gente vai deixar a Bíblia aberta lá para ver se de alguma forma a nossa casa é protegida, se de alguma maneira a nossa família é protegida, porque a gente acha que a proteção está naquilo que está escrito. E aí vem o apóstolo Tiago dizer para a gente que na verdade a plenitude está naquilo que é praticado. Então o conselho que ele nos dá é: não seja um ouvinte da palavra, alguém que ouve e se sente satisfeito porque ouviu e porque entendeu, mas seja alguém que dá um passo a mais do entendimento, ou seja, um praticante da palavra, alguém que além de ouvir e entender, é alguém que consegue materializar aquilo. Então olha que interessante, a Bíblia vai dizer pra gente, no Evangelho de João capítulo 1, que no princípio era o verbo, era a palavra. Então, Deus, Ele compartilhou com a gente desde o começo a sua palavra. E por que nós podemos crer na palavra de Deus? Nós podemos crer na palavra de Deus porque a sua palavra foi materializada. A sua palavra foi praticada, a sua palavra foi exercida. Então a palavra de Deus não é uma palavra que foi só dita, não é algo que foi só falado, é algo que foi praticado. Então Deus, Ele materializa a sua palavra, e Jesus então, que é o Deus encarnado, a palavra encarnada está conosco, esteve entre nós, e nós vimos a sua glória. Então nós vimos a glória de Deus à medida em que a palavra de Deus foi praticada, foi materializada e não só ouvida. Entende isso? Então a gente está aqui e a gente percebe tudo isso a partir do momento em que há a prática da palavra, em que a palavra se torna real em nós, em que a palavra encontra na nossa vida um espaço para se materializar. Tem um texto bíblico, uma história bíblica que eu particularmente gosto demais, que é os discípulos a caminho de Emaús. Eles estão saindo de Jerusalém e eles estão indo para Emaús, são 11 quilômetros de caminhada, e eles estão indo inteiramente frustrados, né? Porque eles estavam em Jerusalém porque eles tinham uma esperança, de que aquele que estava pregando, ensinando as multidões, aquele era o libertador do povo, era o salvador do povo. Só que esse, que era Jesus, ele já havia morrido e estava esfriando a notícia, e eles estavam retornando agora, eles estavam indo para Emaús. E aí a Bíblia vai dizer para a gente que no caminho de Emaús, esses discípulos encontram uma pessoa, um homem, e esse homem segue com eles todo o trajeto. São 11 quilômetros de percurso.
E a gente sabe, óbvio, ao ler o texto, que essa pessoa que estava com eles era Jesus, mas eles próprios não o reconhecem. Mas eles fazem um trajeto de 11 quilômetros, eles caminham 11 quilômetros com Jesus. Só que tem um detalhe, a Bíblia vai dizer para a gente que Jesus ensinava para eles sobre os profetas, sobre as escrituras, sobre os mandamentos. Então imagina você ter uma aula de Jesus por 11 quilômetros, caminhando, 11 quilômetros a pé. Então, em 11 quilômetros de caminhada, se ele tiver um ritmo igual o meu, por exemplo, né, 11 quilômetros dá um bom tempo de caminhada. 11 quilômetros dá quase um dia inteiro de caminhada. Então, imagina, sei lá, que eles caminharam ali por 3, 4, 5 horas com Jesus e 5 horas ouvindo Jesus explicar para eles sobre a profundidade das Escrituras. Ele falou sobre Moisés, ele falou sobre a lei, ele falou sobre os profetas. Então eles tiveram uma aula de Antigo Testamento com Jesus. E no final disso, eles foram totalmente esclarecidos, eles entenderam, eles ouviram a palavra. Só que embora eles tivessem ouvido a palavra, eles ainda no seu coração estavam frustrados. Consegue entender o ponto? O exato ponto? Embora eles tenham ouvido a palavra, eles ainda no seu coração estavam frustrados, eles ainda no coração estavam decepcionados. Então, embora eles tivessem ouvido Jesus por um bom período, por um longo período, aquilo tudo serviu para eles de informação, serviu para eles de evidência. Foi bacana, é muito bom, mas embora eles estavam esclarecidos, eles continuavam decepcionados. E é isso que eu quero dividir com você hoje, é isso que eu quero compartilhar com você hoje. E eu quero que você perceba comigo, o meu objetivo é que você perceba comigo algo que hoje eu percebi, que para mim foi uma percepção muito significativa. Que a maioria das vezes nós estamos esclarecidos, mas embora estamos esclarecidos, nós ainda nos sentimos decepcionados. E a gente fica esclarecido porque a gente entende, a gente sabe que Deus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador. A gente sabe que Deus é o Senhor de tudo e de todos, mas embora nós tenhamos a informação, nós tenhamos essa convicção, isso para a gente está claro, no coração a gente ainda está decepcionado, no coração a gente ainda não está completo. Então, o que traz essa completude, o que completa a gente definitivamente para que de fato sejamos, para que de fato estejamos completos. O que é que faz isso? O que é que nos proporciona isso? E aí então entra o que o Tiago diz para a gente, que na maioria das vezes o que acontece é que nós somos ouvintes. Nós ouvimos uma boa palavra, nós ouvimos um bom estudo, nós ouvimos uma boa música, nós ouvimos, nós até entendemos, e é bacana, a gente consegue ter percepção, e no fundo, no coração a gente fala: uau, que coisa bonita, que coisa profunda, que coisa linda, que maravilha, uau, 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 mas fica só nisso, é apenas isso. Nada mais no coração a gente ainda guarda decepção, a gente ainda é decepcionado. Embora eu consiga ter entendimento, eu não consigo ter paz e tranquilidade no coração. Então aqueles dois rapazes, aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, eles ouviram de Jesus. Eles não pegaram uma aula aqui no seminário teológico mosaico. Eles não estavam lendo um livro de teologia sistemática do Antigo Testamento.
o professor deles era Jesus, que por um longo caminho foi com eles ensinando sobre muitas coisas. E no final de tudo, depois de aprender com Jesus, eles ainda estavam decepcionados. Então a palavra de Deus foi materializada diante de nós. De forma, sabe o que é ser praticante? Ser praticante é quando aquilo deixa de ser ouvido pelas pessoas e passa a ser visto. Então a palavra que é Jesus, que é o Deus encarnado, é o Verbo encarnado, agora não era mais ouvido, era percebido, era vista. Nós o vimos, nós o tocamos. Então a palavra de Deus foi praticada em Jesus. E você pode confiar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é uma teoria, ela virou uma prática. Em Jesus a palavra virou uma prática. Em Jesus nós deixamos de ouvir sobre amor para poder ver o amor. Em Jesus nós deixamos de ouvir sobre o perdão para poder ver o perdão. Nós vimos o perdão, nós olhamos o perdão. Em Jesus nós deixamos de ouvir sobre misericórdia e nós vimos misericórdia. Nós deixamos de ouvir coisas para poder ver coisas. Então Jesus é o Deus materializado, é a prática. Jesus é a prática dessa palavra. Então os discípulos no caminho de Emaús, ainda que ouviram tudo que qualquer um gostaria de ouvir, no final de tudo eles ainda estavam totalmente decepcionados, frustrados, descrentes, mesmo tendo ouvido tudo, mesmo tendo assistido uma aula de camarote com o melhor de todos os professores. Eles ainda viviam uma decepção. E quando Jesus parte o pão com eles, quando Jesus dá graças e reparte o pão, a palavra deixa de ser ouvida e ela começa a ser vista, ela começa a ser enxergada. Então eles enxergam a palavra na atitude, no partir do pão, em alguém que está repartindo com os irmãos de si mesmo. Então quando Jesus parte o pão, aquilo deixa de ser uma teoria. Tudo aquilo que eles falaram, e eles falaram bastante coisa, olha que legal, quando eles percebem, a Bíblia vai dizer que os olhos deles foram abertos e eles perceberam que aquele cara que estava falando com eles desde o começo era Jesus. E aí um olha para o outro e fala assim: rapaz, não ardia o nosso coração quando a gente ouvia? Sabe quando você participa daquele culto assim, mover sensacional de Deus, o seu coração arde? Você fala: uau, que culto que foi esse, o coração ardeu, os cabelinhos do braço arrepiou, foi uma beleza. Um culto assim, 100% avivado. Não ardia o nosso coração? Pois é, o coração ardia, mas ainda havia decepção. Porque existe decepção em corações que ardem. Consegue entender? Existe decepção em corações que ardem. Então quando Jesus parte o pão diante deles, os olhos deles são abertos. E por que os olhos deles são abertos? Porque agora eles estão vendo a prática dessa palavra. Eles não estão mais ouvindo a teoria, agora eles estão vendo a prática. Está diante dos olhos, é inegável. É inegável, está diante dos olhos. E quando a materialização da palavra está diante dos olhos desses dois discípulos, as escamas dos olhos caem, a decepção sai. E por que eu digo que a decepção sai? Porque imediatamente eles dizem: vamos voltar a Jerusalém. A gente não pode ficar aqui em Emaús, não. Vamos voltar para lá onde a gente estava.
Porque nós saímos de lá e viemos para cá por causa da decepção. Agora vamos voltar para onde nós estávamos, porque a decepção acabou. Então a decepção acaba à medida em que nós enxergamos, em que é materializado diante de nós. Então esse momento que a gente vai ter hoje, e que a gente uma vez por mês tem, que é o momento da ceia, é um momento onde não é só falado para nós de alguma coisa, mas é um momento, e a gente chama isso de referencial, porque é um momento em que a palavra foi para nós materializada. É um momento em que nós só não estamos ouvindo falar a respeito, nós estamos fazendo memória de um fato. Jesus entregou o seu corpo em favor dos seus irmãos, e Jesus derramou o seu sangue em favor dos seus irmãos, e ele decidiu ser lembrado com isso. A lembrança que nós temos, o fato de nós trazermos a memória, é exatamente isso, é a prática. Nós praticamos, e essa prática tira as escamas dos nossos olhos e nos livra desse sentimento de decepção. E por que a gente se livra do sentimento de decepção? Porque nós estamos aqui diante de um fato. Nós estamos aqui diante de uma palavra que foi materializada. Jesus não vai entregar a vida dele por você. Jesus não vai salvar você. Jesus já entregou a vida por você. Jesus já salvou vocês. Então não é uma possibilidade, não é uma expectativa que pode um dia desses aí te frustrar se você não vê acontecendo como você gostaria que fosse. Porque não é uma possibilidade, não é algo que vai acontecer. A gente não está aqui celebrando uma condição que pode ou não acontecer dependendo do que eu faço, da decisão que eu tomo. Não, a gente não está aqui celebrando uma expectativa, a gente não está aqui celebrando o futuro, a gente está aqui celebrando um fato. Isso é um fato. A palavra de Deus se tornou real. O verbo se materializou. Aquilo que você só ouvia, a partir de Jesus você pode ver. E isso é o que nos cura definitivamente. Isso é o que cura a humanidade. Isso é o que nos faz viver com o coração longe da ansiedade e longe da decepção. Porque como é que você pode ter ansiedade e decepção diante de um fato? Então, meu irmão, palavras, elas podem ser ao longo do tempo distorcidas. Palavras são interpretativas, você pode dar para ela a interpretação que você quiser, fatos não. Então isso já aconteceu. Nós não estamos aqui celebrando uma possibilidade. E é por isso que dentro do nosso coração não há espaço para dúvidas, para decepções. Aqueles discípulos no caminho de Emaús estavam decepcionados, e eles mesmos dizem isso, eles falam assim para Jesus, sem saber que era ele: você não sabe da notícia? Tinha um cara que ele disse que nos salvaria, e nós acreditamos nele, só que ele morreu. Então eles estavam lamentando uma decepção de uma possibilidade. Olha, nós acreditávamos, quem sabe poderia ser ele. Quem sabe seria ele aquele que queria nos livrar? Quem sabe? Pode ser que seja, pode ser que não seja, não foi. Então a gente está chateado porque nós colocamos toda a nossa esperança nele, e a esperança frustrou, não deu certo. Então por que não cabe desesperança no nosso coração? Porque nós estamos firmes em um fato. Jesus disse que o evangelho é edificado sobre uma rocha. E sabe por que é edificado sobre uma rocha? Porque a rocha ela é estável. Não tem variação nela. Por isso que você vai ver o salmista dizendo que aqueles que confiam no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você vai olhar para o monte Sião, tanto faz se você olhar há 1000 anos atrás, se você olhar hoje, ou se você olhar daqui 1000 anos na frente, o monte Sião está lá, ele não sai do lugar. Sabe por que ele não sai do lugar? Porque ele é estável. Então o evangelho de Jesus, ele é fundamentado sobre uma rocha. O que é isso? É um fato.
Deus estabeleceu para nós um fato, e é por isso que não cabe no nosso coração incredulidade. Não tem como não crer, porque já foi feito. Nós não estamos esperando alguma coisa acontecer. A gente não está aqui crendo, usando a nossa fé, cantando para Deus para ver se Deus faz alguma coisa. Não, Ele já fez tudo. Não há nada mais a se fazer. A gente fica decepcionado, a gente fica frustrado porque a gente está esperando alguma coisa que está fora do fato do que o Evangelho é. Então, o apóstolo Tiago chega para a gente e diz: não sejam ouvintes dessa palavra. Essa palavra é um fato, materializa. Sejam praticantes dela, porque uma vez que você se torna praticante dessa palavra, não há no seu coração espaço para decepção, porque essa palavra é uma rocha. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja está edificada sobre um fato. Jesus edificou a igreja sobre um fato, sobre uma revelação. Jesus não edificou a igreja sobre uma possibilidade, não foi sobre uma palavra, foi sobre o cumprimento de uma palavra que ele edificou a igreja. Porque se fosse sobre uma palavra, você poderia duvidar. Se Jesus tivesse edificado a igreja sobre uma palavra que você ouviu, então você pode duvidar. Mas ele não edificou a igreja em uma palavra que você ouviu. Ele edificou a igreja em um fato que nós vimos. Então a Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Entende? Então, uma vez por mês, nós separamos um momento como esse para poder refrescar a nossa memória que isso tudo é um fato, isso não é uma possibilidade. Não adianta o nosso coração se esforçar para vislumbrar alguma coisa, porque isso é igual a decepção. Uma vez por mês, nós paramos um pouco para retornar à realidade do que já foi feito. Jesus já fez do alto da cruz, as suas últimas palavras foi exatamente isso: está concluído, está consumado. E quando ele disse está consumado, ele entrega o seu Espírito. E ele entrega o Espírito porque ninguém tirou a sua vida. Ele entrega o Espírito porque a vida de Jesus voluntariamente foi entregue. Está consumado. Ele não disse lá do alto da cruz: gente, fiz minha parte, agora faça a parte de vocês. Ele não disse lá da cruz: gente, toma cuidado, senão vai dar errado. Ele não disse lá da cruz assim: gente, fica esperto aí, viu, que senão, Não, ele disse: está consumado. É um fato, é uma rocha. Não é uma possibilidade, não é uma condição. É um fato. É sobre isso que nós estamos edificados. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Nós estamos edificados nisso. E meu irmão, eu estou compartilhando isso com você porque eu sei que a gente desanima. Eu sei que o momento é propício para se pensar sobre isso, porque a gente desanima. A gente fica desesperançoso e algumas vezes eu mesmo me encontro igual os discípulos no caminho de Emaús, sabe? Com bastante conhecimento, que você fala assim: uau, você pediu para eu explicar alguma coisa da Bíblia, eu sei te explicar, mas tem hora que falta esperança no meu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Mesmo conhecendo isso, conhecendo aquilo outro, tem hora que falta no coração esperança. Então, mesmo sendo pregador, sendo pastor, sendo ovelha, sendo obreiro, sendo músico, sendo sei lá o que for, às vezes falta no nosso coração esperança e a gente se encontra exatamente como aqueles meninos. Nosso coração ardia, uma coisa assim
de outro mundo, que legal, bacana, mas no final o nosso coração está decepcionado. Então esse encontro nosso aqui hoje, ele tem uma finalidade. E é por isso que Jesus chamou de memorial. Lembrem disso. Façam isso em memória de mim. E eu acho que Jesus ele fez isso para que pelo menos num período nós pudéssemos parar tudo e lembrar que isso aqui é um fato. Lembrar que a gente não está acreditando em qualquer coisa. Lembrar que a nossa esperança nunca vai poder ser frustrada. Lembrar que o nosso coração nunca vai poder ser decepcionado. Porque a nossa esperança, a nossa vida e o nosso coração estão edificados sobre uma rocha. Então Jesus estabelece a ceia como um memorial para lembrar os discípulos do caminho de Emaús que no nosso coração não tem lugar para desesperança. Jesus estabelece a ceia para lembrar a nós, os discípulos do caminho de Emaús, que no nosso coração não tem espaço para frustrações. Para lembrar a gente que a gente está celebrando um fato. A gente não está celebrando uma possibilidade. Que nós somos praticantes porque nós vimos, aquilo materializou diante de nós. Nós estamos só ouvindo, não é um boato. O Evangelho não é um boato que te contaram. É um fato. Aconteceu. E aí Jesus olhou para a gente e falou, então façam isso em memória de mim. Quando vocês estiverem se sentindo decepcionados, quando vocês estiverem se sentindo abandonados, frustrados, traídos, cansados, abatidos, desanimados, faça isso, faça esse exercício em memória de mim, faça isso. Pega um pão, pega um cálice, dá graças e reparte. Porque quando você dá graças e reparte, vocês serão lembrados do fato. Então os discípulos do caminho de Emaús foram lembrados do fato ao partir do pão. E sabe o que eles fizeram? Voltaram correndo para Jerusalém. Se livraram daquela decepção. E hoje nós vamos cear, e o objetivo disso é fazer você lembrar da razão da sua esperança. É fazer você lembrar do verdadeiro motivo. É fazer você lembrar que você está firmado em um fato. É fazer você se livrar de qualquer tipo de frustração, de qualquer tipo de decepção, de qualquer tipo de amargura, de qualquer tipo de raiz de amargura que nasceu no seu coração. De você se livrar disso, porque não tem espaço no seu coração para isso. O seu coração está preenchido. Ele está firmado num fato, numa rocha. É por isso que a gente vai celebrar a ceia. Porque se porventura você esqueceu disso, meu irmão, a gente vai separar um tempo aqui para lembrar. Se porventura, em algum momento, em algum instante da sua vida, você esqueceu que isso tudo é um fato e você começou a considerar tudo como uma possibilidade e o seu coração ficou acelerado e você ficou perdido, é hora da gente calmar e retornar para Jerusalém. Voltar para a jornada. Voltar para o caminho.